Programa Saúde em Pauta. Oferecimento Oral Sim e Colchões Probel. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Pauta. O tema de hoje é um assunto um pouco mais sério do que a gente costuma tratar aqui no Saúde em Pauta, mas a gente tem que olhar para isso. A gente vai falar sobre combate e prevenção à violência e abuso sexual infantil. Por quê, gente? Em tempos de pandemia, isso tem aumentado muito. E a gente tem que olhar para isso, a gente tem que saber quem é a rede de proteção das nossas crianças, como identificar e como se portar com eles, né? Como saber conversar com as nossas crianças e os nossos adolescentes e mostrar para eles como eles podem impor os seus limites, como eles podem se proteger também, né? Quanto a isso. Então faz parte de uma educação também dos pais, né, tá olhando para isso e faz parte também como cidadão, a gente tá olhando para a sociedade como um todo, né, e se sentir responsável por ela. Isso faz parte da saúde emocional, psicológica de nossas crianças, que são aí a nossa próxima geração, né, com certeza, o nosso futuro. Bom, a nossa convidada de hoje é a psicóloga Patrícia da Costa Ballmaier, que atende em clínica e também atua no setor de psicologia escolar da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara. Ela é psicanalista, psicóloga escolar, pós-graduada em psicoterapia, breve analítica e pronto atendimento psicológico pela Estecamp Unicamp. Bem-vinda, Patrícia, muito obrigada por esclarecer várias dúvidas que nós vamos ter aqui hoje no Saúde em Pauta. Obrigada pela sua participação. De nada, é um prazer para mim poder estar conversando e refletir junto com você, né, com a comunidade como um todo, sobre essas questões aí, porque existem formas da gente pensar em prevenção à violência sexual infanto-juvenil. Então, é um tema de muita relevância. Com certeza. Quais são os principais sinais que a gente pode observar numa criança ou num jovem, seja, né, como cuidador, ou seja, próximo, que a gente, tem alguma coisa acontecendo? Como que a gente pode observar, quais são os sinais que a gente pode observar que tem alguma coisa diferente, que a gente tem que ficar atento? Uma criança ou um adolescente que está sofrendo violência sexual, ele vai emitir esses sinais, ele vai ter uma alteração do comportamento, ele vai se sentir mais entristecido, ele vai deixar muitas vezes de fazer as coisas que antes ele gostava de fazer, pode ter uma alteração no apetite, no sono, ele se sentir mais isolado, com medo, de repente querendo evitar uma proximidade com algum parente, apresentando comportamentos de esquiva, começar a ir mal na escola, dormir demais, dormir de menos. Então, toda a alteração no comportamento da criança ou do adolescente é uma pista de que algo está acontecendo. Daí a importância dos pais estarem atentos. Muitas vezes esse investimento pode até ser através da internet. Na internet também existem aí propostas, de violência sexual envolvendo principalmente esse público mais jovens, os adolescentes. Então a gente precisa realmente perceber nos nossos filhos algo de diferente. Então o pai e uma mãe atenta, ou quem é o cuidador dessa criança e desse adolescente, percebendo alguma alteração desse comportamento, ele precisa investigar o que está acontecendo. A criança, assim, a criança ou adolescente, ele vai emitir esses sinais aí. E Patrícia, como que a gente como pai, como cuidador, como a gente chega nessa criança e nesse adolescente, né? Como a gente aborda essa questão para tentar entender o que está acontecendo? Então, geralmente uma criança e um adolescente que está sofrendo essa violência, ele precisa quebrar esse pacto de silêncio, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o autor da violência sexual faz uma ameaça. Ele quer garantir que a vítima não revele o abuso. Então, a gente precisa pensar em formas da criança se sentir segura para quebrar esse pacto de silêncio. Muitas vezes, eles acabam conseguindo o silêncio do adolescente e da criança, ameaçando: vou matar sua mãe, vou matar seu cachorro, vou matar a pessoa que você mais gosta. E
a criança ou adolescente acredita né, na possibilidade de isso se concretizar. Então, para proteger quem eles amam, eles acabam não revelando. Então, primeiramente, a gente precisa oferecer toda a segurança para que esse pacto de silêncio seja quebrado, que a criança se sinta segura para poder dizer, né, ou muitas vezes aí o adolescente, ele precisa ter garantias de que a ameaça do autor da violência não se concretizará. Não é muito difícil isso, porque eles acabam mesmo ficando quietos, não revelando por medo. Então, eles acabam ficando fechados, enclausurados aí nesse medo. E aí a gente precisa insistir nisso. Pode ser que não seja na primeira conversa, mas poder dizer que existem leis que protegem, que aquilo que muitas vezes a gente acredita que não tem solução, se nós buscarmos ajuda, nós encontraremos. Então, ter uma conversa muito segura, e pode ser que não seja na primeira conversa, mas insistir, né? E acho que poder dizer, olha, se alguém está te ameaçando, se alguém está dizendo que você não pode revelar, não acredite nisso, existem leis, eu posso te ajudar. Então, acho que é conseguir estratégia para que esse pacto de silêncio realmente seja quebrado. Tá. E, Patrícia, é muito complicado, assim, né? Como pais, eu também sou mãe, enfim. Muita gente que está assistindo mãe, pai, e tem essa preocupação, né? Você tocou no assunto também na internet, né? E tudo mais. Que hoje as crianças com 3 anos já estão lá no celular, né? E a hora que você vê, você já está lá assistindo desenho, e que desenho é esse, né? Enfim, e aí os adolescentes também, nessa época aí de pandemia todo mundo online. Bom, vamos lá. Como que a gente pode promover uma educação preventiva, né? Orientar essa criança e adolescente, qual o limite dele, né? Porque de repente se alguém toca nessa criança e essa criança vai deixando, né? Como que a gente pode orientar? Olha, você tem um limite, pode ir até aí. Como que é feito isso? Qual o papel dos pais nessa questão? Essa pergunta é muito importante, porque muitas vezes os pais, por vergonha, por timidez, acabam não explicando para a criança o nome correto do órgão sexual dela, né? Acaba, né, dando apelidos. Então, primeiramente, assim como mão é mão, nariz é nariz, a criança precisa conhecer o nome correto do órgão sexual. O pai e a mãe precisam dizer quem é que pode tocar, em que situação, né, ele pode ser tocado, né, numa situação de médico, o médico pode examinar, o médico pode examinar, porque você vai estar junto com a mamãe. Ninguém pode colocar a mão aí. Se alguém colocar a mão no seu órgão sexual, você tem que dizer, tira a mão daí. Então, a criança, ela tem que entender em que região do corpo dela ela não pode ser tocada. E muitas vezes, nós recebemos uma educação e a gente acaba perpetuando isso para os nossos filhos. Então, a gente, assim, olha, beija, né, beija aquele parente que chegou, você tem que abraçar, e se a criança não quiser? Né, se, de repente, ela não quiser abraçar e beijar aquele parente, então, ela tem o direito. Se ela não quer, a gente não deve insistir, porque aí a gente tem esse comportamento social. Agora, com a pandemia, né, não mais, mas antes, a gente tinha esse comportamento de, muitas vezes, né, beijar, dar mão, abraçar, e se a criança não quer? Então, o corpo é dela, ela tem direito de colocar limites. Então, e aí quando a gente fala, não, tem que beijar, né, tem que abraçar, e aí a criança fica confusa, como se ela entendesse assim, olha, o outro tem acesso irrestrito ao meu corpo. Então, a gente tem que garantir o direito da criança de dizer, olha, eu não quero esse toque, né, nesse momento eu não quero o seu abraço, eu não quero o seu beijo, e tudo bem. Uma hora que ela se sentir mais segura, né, dentro de um contexto de cumprimentar, ela vai entender que, se ela quiser, ela pode abraçar, ela pode corresponder a essa investida. Mas eu penso que é isso, a gente dizer os nomes e dizer em que situação um adulto pode tocar o órgão sexual. Então, poder dizer, você não tem que fazer nada que te cause incômodo. Se te causar incômodo, você precisa contar. E muitas vezes a gente pensa assim, olha, isso tem que ser tratado pela mãe e pelo papai, mas às vezes o autor da violência é alguém da família da criança.
Muitas vezes é o padrasto, o irmão mais velho. Então, aí, quando o abuso é intrafamiliar, é muito mais difícil disso ser denunciado. É como que, né, a criança entende que esse parente que deveria protegê-la é quem abusa dela. Então, por isso que toda vez que a criança emite um comportamento, ela tem uma resistência com alguém da família, a gente tem que prestar atenção, o que ela está querendo denunciar com isso? Mas eu penso que a criança ela tem que saber e os limites ali, e ela tem que ser respeitada. Se ela não quer uma aproximação, ela não precisa ser forçada a receber essa aproximação. E aí, Carol, se a família ela não está dando conta de proteger essa criança, vamos pensar numa situação que o autor da violência sexual é algum familiar da criança. Se a família, né, existem famílias muitas vezes, né, até com histórico de incesto, uma perpetuação de uma violência sexual na família. Se a família ela está falhando no seu papel protetivo, ela está violando o direito dessa criança e dessa adolescente, a escola é o lugar privilegiado que vai ter esse contato com a criança. E muitas vezes, na minha experiência profissional, eu fui, né, sendo chamada por professores que me disseram, olha, meu aluno, né, relatou aí uma situação de abuso que ele sofreu, e o autor da violência é alguém da família. Então, a escola é um locus privilegiado, porque as professoras, elas também percebem mudanças no comportamento dessa criança, e pelo vínculo, a criança pode revelar para um educador. Então, né, com a pandemia e tudo mais, as crianças, elas estão menos protegidas numa situação, né, de violência sexual intrafamiliar, mas a escola, eu penso que o educador também, ele tem o seu papel aí, nessa questão de prevenção, e na questão até de pedir ajuda, né, para que essa criança saia dessa situação de violação de direitos. Olha só o papel da escola, né, o quanto ela está fazendo falta, né, esse retorno aí dessas aulas, né, muitas já voltaram, outras não, mas assim, a escola é fundamental, né, para o desenvolvimento e para a proteção da criança também, como você está colocando, né, Patrícia? Sim, sim. E é interessante que essa discussão, eu acho que a gente precisa ampliar, porque tem um modelo que é usado para compreender como que um abuso ele ocorre, e é o modelo do David Finkelhor, e ele vai dizer de 4 pré-condições para que o abuso aconteça. Então, para que um abuso aconteça, tem que ter o abusador. Então, esse abusador, ele tem uma libido investido, ele faz essa libido investida em criança, em adolescente, sempre pensando numa situação da vulnerabilidade da vítima. É isso que mantém a libido, que mantém o desejo de abusar. Então, primeiro precisa ter essa motivação que diz próprio da condição do autor da violência. A segunda pré-condição é que mesmo ele percebendo essa motivação dele mesmo, ele pode não vir a cometer o abuso pensando nas consequências. Ou pode ser que ele consiga transpor essa barreira da consequência. E aí, Carol, ele tem que chegar na criança. Então, vamos pensar que, às vezes, é um autor da violência que ganhou a confiança da família. Pode ser um representante de uma comunidade que a família frequenta, pode ser um parente, pode ser um vizinho, pode ser alguém da igreja, né, que a família frequenta. E aí ele vai tentar fazer uma investida na família. Se a família, ela também coloca uma barreira, então ele não vai conseguir chegar na criança. Então, a família, em seu papel protetivo, ela é muito importante. Então, se esse autor da violência, ele vai percebendo uma brecha na família, na escola, na sociedade como um todo, ele chegando na criança, ele conseguiu transpor essas barreiras, ele chegou na criança, se a criança apresentar alguma resistência, se ele perceber que é uma criança que não tem tanta vulnerabilidade psíquica, ele acaba desistindo daquela criança. Porque ele precisa ter a certeza de que a criança não vai revelar o abuso. Então, se a criança ela está sem rede protetiva, sem rede familiar protetiva, ela se sente mais sozinha, se sente mais isolada, ela fica refém de um carinho, e ele vai oferecendo esse carinho, essa atenção. E é onde a criança
ela acaba se confundindo ali como se fosse um afeto. Então, o interessante é que os relatos de abuso é sempre alguém que a criança gostava, alguém que a criança confiava, até que, de repente, a criança, né, ela começa a achar estranho, e aí começa as investidas mesmo, as ameaças e a constância, né, muitas vezes a repetição dessas situações. Então, eu penso que nesse modelo proposto aí, que eu fiz um breve relato, a gente precisa fortalecer a barreira protetiva da criança, a gente precisa fortalecer a barreira da família, a gente precisa fortalecer os educadores. Então, tem muitas ações que podem, sim, evitar uma violência sexual. Certo. Patrícia, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre a importância dessa rede de proteção, tá bom? Até já! Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Pá. 3, 2, 1. Estamos de volta com Saúde em Pauta, conversando com a psicóloga Patrícia da Costa Ballmaier, e o assunto de hoje é combate e prevenção à violência e abuso sexual infantil e infanto-juvenil. Gente, o assunto é um assunto que a gente está olhando para ele e a gente está falando, né, no primeiro bloco a gente já colocou aí como auxiliar essa criança a impor os seus limites, como a gente estimular essa criança a impor os seus limites sobre o que ela quer, o que ela não quer, sobre o seu corpo. E falamos também sobre rede de proteção. Patrícia, essa rede de proteção é importantíssima num caso de uma denúncia, né, de um educador observar dentro da escola, ou os pais. Como que funciona essa rede de proteção quando essa vítima é identificada? Carol, a importância da gente formalizar uma denúncia é o que vai proteger essa criança, é o que vai fazer com que a criança seja tirada dessa situação de violência. Estudos apontam que quando o sistema de garantia de direito chega na vida dessa criança, o autor da violência se inibe, e muitas vezes ele desiste de abusar dessa criança, desse adolescente. Então, qual que é o caminho? Se a pessoa, né, se o denunciante tiver coragem de formalizar e dizer o próprio nome, ele pode contar qual que é a suspeita, né, é sempre uma suspeita, e aí os órgãos competentes vão averiguar. Mas se ele ficar com medo e quiser sua identidade preservada, ele pode discar o Disque 100, né, é uma denúncia que chega no Ministério Público, o Ministério Público encaminha para o Conselho Tutelar e automaticamente essa denúncia vai ser olhada, essa família vai receber, né, uma visita de um conselheiro tutelar. Então, a denúncia é muito importante. É uma ferramenta que protege e tira a criança dessa situação de abuso sexual. E se a gente fica sabendo que tem uma situação de abuso e a gente também não denuncia, isso também é crime. Porque aí a gente se torna conivente com aquela situação. Certo. E quando a vítima é identificada, né, uma criança, qual que é o tratamento que ela tem que ter para lidar com tudo isso que ela passou, Patrícia? Então, em todo município tem o CRAS, tem o CREAS, tem os serviços de atendimento psicológico para essa criança. Essas famílias precisam também ser trabalhadas para que elas possam proteger essas crianças, esses adolescentes. E eu penso que a criança ela precisa receber um apoio para ela ressignificar isso, para que futuramente ela possa ter uma saúde, né, psíquica, e que ela consiga ter uma saúde sexual no futuro, mas ela precisa ressignificar isso que aconteceu e ela entender que não foi culpa dela. É muito comum quando a gente atende esse tipo de criança e adolescente, eles se sentirem culpados.
né, por isso que aconteceu com eles. Então, quanto mais rápido esse serviço chegar até a criança e o adolescente, mais chances aí a gente tem de poder ajudá-los. Tá certo. Olha, para a gente finalizar o nosso programa de hoje, que foi muito esclarecedor, né, nessa questão que a gente tem que olhar para isso, né, não adianta a gente fingir que não acontece, porque acontece e muito, né, e tem aumentado aí os casos aí com todo mundo em casa, né, as coisas estão voltando aos poucos. Enfim, você tem alguma dica para deixar aí para quem está assistindo Saúde em Pauta sobre o tema? É muito comum a gente perceber que quando o abuso acontece com uma criança, com um adolescente, você vai percebendo que muitas vezes aconteceu com a mãe, aconteceu com a avó. Então, se em algum momento você se perceber entristecido por conta disso, eu acho que é buscar ajuda, né, buscar profissionais para que você possa ser olhada nessa sua dor, nessa sua história, e ressignificar isso de uma maneira que você possa aí viver melhor. Eu penso que seria isso, a gente ampliar, né, perante aí a sociedade, essas medidas protetivas, essas políticas públicas que possam ajudar crianças e adolescentes. E ajudar aí na saúde emocional, psíquica e serem pessoas cada vez melhores, né? Porque elas merecem serem protegidas e ter o direito garantido aí, não é verdade, Patrícia? Sim. Muito obrigada, viu? Obrigada pela sua participação, por todo esclarecimento. Aí a gente sempre buscando saúde com informação de qualidade. E as crianças, adolescentes e todos nós merecemos saúde, merecemos saber quais são nossos direitos ou não e como tratá-los, né? E para manter essa saúde aí com muita qualidade de vida, que é o que a gente merece e tem direito. Obrigada, viu, Patrícia? Eu que agradeço. E você que está acompanhando Saúde em Pauta, espero que esse programa tenha sido muito rico para você, como foi para mim aqui nesse bate-papo com a Patrícia, tá? Fique ligado que toda terça tem um assunto inédito com um especialista para falar sobre saúde e qualidade de vida. Até a próxima. Tchau!